Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim como auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então vamos ou bora para a aula de ciências? Bom, turma do sétimo ano, vamos dando continuidade às nossas aulas sobre saúde. E hoje a gente vai estar falando sobre vários pontos relacionados a essa temática. Profilaxia. O que significa esse termo? Antes de mais nada, é bom a gente pensar nesse seguinte provérbio: é melhor prevenir do que remediar. O que isso quer dizer? Você concorda com essa afirmativa de que é melhor prevenir do que remediar? Quando a gente está falando nesse provérbio, a gente está falando em situações que previnem algumas doenças, ou seja, de evitar de adquirir e de ter consequências graves por conta da doença. Por exemplo, na situação que a gente está vivenciando, no atual cenário, o que a gente pode estar prevenindo para remediar, né? Melhor prevenir que remediar, ou seja, melhor prevenir do que adquirir a doença, do que desenvolver os sintomas, contaminar outras pessoas, que a gente sabe que cada pessoa tem uma tendência a reagir diferente a determinadas doenças. Então, por exemplo, agora é recomendado a gente estar usando máscaras, fazendo a troca depois de determinado tempo, assim como manter o distanciamento social, higienizar as mãos. Então, tudo isso são prevenções que vai evitar a gente se contaminar, assim como desenvolver a doença, os sintomas e contaminar outras pessoas. Então, profilaxia é um termo que está ligado a medidas de prevenção para evitar as complicações e consequências de determinadas doenças, tá certo? Parasitoses ou parasitose. Vocês já ouviram esse termo? Esse termo é um nome genérico que é dado para as doenças que são provocadas por agentes patogênicos, que a gente denomina de parasitas. Esses parasitas são, no caso, seres como vírus, certas bactérias, vermes, protozoários, fungos, insetos, vermes e etc. São parasitas que vivem em associação com outros organismos, ou seja, hospedeiros, dos quais vão retirar os meios para a sua sobrevivência, os prejudicando. Quando vivem na superfície externa do hospedeiro, a gente denomina esses parasitas de ectoparasitas. Já quando o parasita ele está no interior, dentro do hospedeiro, a gente chama esse parasita de endoparasitas. A exemplo, a gente tem o piolho, ele é um ectoparasita, já que ele fica na parte externa, na superfície, no couro cabeludo. E temos a lombriga, que é um endoparasita, já que ele se abriga no interior do nosso corpo, ou seja, dentro do nosso corpo. A exemplo desses dois parasitas está relacionado ao ser humano. Nós, seres humanos, podemos adquirir piolho, como também lombriga. Então, a gente seria o hospedeiro. E o hospedeiro é aquele que vai estar abrigando o parasita em alguma fase do seu ciclo de vida. Dependendo da fase de vida do hospedeiro, a gente pode classificar esse hospedeiro em definitivo ou intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele que vai abrigar o parasita desde a fase da maturidade ou em reprodução de forma sexuada.
Já o intermediário é aquele que vai abrigar o parasita já na fase de larva, numa fase assexuada, que, por exemplo, a gente pode dizer que o hospedeiro definitivo do verme causador da teníase é o ser humano, e o intermediário vai ser o porco, o boi, que vai abrigar, no caso, na fase larval, né? E no ser humano já vai ser na fase adulta, mais maduro, e no processo de reprodução, de forma sexuada. As viroses, a gente tem aí um quadrinho, né? Uma história de quadrinho. O telefone toca, a menina atende a ligação do seu colega e ele pergunta: por que você não foi à aula ontem? E ela responde: estou doente. E ele pergunta, né? O que você tem? Ontem fui ao médico e ele me disse que estou com virose. Você já tiveram alguma situação como essa? Ou você já ouviram falar também virose? Virose são doenças que aí pelo mesmo nome a gente já pode entender que é doenças causadas por vírus. Essas doenças não são tratadas com antibióticos, pois esses medicamentos foram desenvolvidos só para o combate de doenças causadas por bactérias. As viroses mais comuns, elas são combatidas naturalmente pelas defesas do nosso corpo, ou seja, pelos anticorpos presentes no nosso corpo, e as medicações são usadas principalmente para tratar os sintomas. Gripe, dengue, sarampo, catapora são alguns exemplos de viroses. Então, por exemplo, o medicamento antibiótico, ele não trata as doenças causadas por vírus. Apenas alguns medicamentos são desenvolvidos para tratar. A forma mais correta da gente evitar as viroses é ter medidas de higiene, assim como uma boa alimentação, para que a gente desenvolva anticorpos, já que as nossas defesas dos anticorpos desenvolvidos pelo nosso corpo é a primeira forma de combate às doenças causadas por vírus. As bacterioses. Bacterioses são as doenças que são causadas por bactérias e, em geral, são tratadas com os antibióticos. Um exemplo vai ser a cólera, que é uma doença causada por um tipo de bactéria que ela tem um formato aí de vibrião, ou seja, que parece com uma vírgula. E aí a gente tem a fotografia dela. O vibrião é o causador da cólera. Essa foto ela foi obtida a partir de microscópio, ampliado aí 25 mil vezes. E aqui a gente tem o que são bactérias. A gente tem a estrutura celular da bactéria. A célula bacteriana é do tipo que a gente classifica como célula procarionte. É uma célula e que é muito simples, que a gente vai ver as estruturas aí, que é uma cápsula de proteína, um citoplasma, com algumas estruturas, algumas organelas, o nucleóide, que é o material genético que se encontra disperso, solto dentro do núcleo da célula, no núcleo da célula não, no citoplasma. No caso da célula procarionte, gente, elas não têm núcleo, o material genético se encontra solto dentro da célula. E as bactérias, elas são seres vivos, né, microscópicos, de estrutura muito simples, como a gente pode perceber a partir aí da imagem da sua célula. Além delas, o reino Monera, que é o reino das bactérias, é formado por cianobactérias, que também são conhecidas como algas azuis ou cianofícias. E uma das principais características dos seres desse reino é serem unicelulares, isto é, são formados apenas por uma célula. A gente vai ver aqui nessa imagem que as bactérias, elas têm uma grande utilidade. A gente tem a produção de alimentos, na indústria alimentícia existe o emprego de bactérias. Cerca de 10% só das bactérias, das espécies de bactérias é que são prejudiciais à saúde. Outras vai ter um efeito importante sobre as nossas vidas. E um deles está no emprego da produção de alimentos, como vocês podem ver aí, o chamito. Na embalagem do chamito, vocês vão ver que tem o nome
lactobacilos vivos, ou seja, tem o emprego de bactérias que estão vivas, que vão ser importantes. O Yakult, o Chamito, eles têm um leite que apresenta essas bactérias que é bom para a flora intestinal. O queijo, na produção do queijo, da coalhada, também envolve a questão das bactérias. Ou seja, boa parte, a maioria delas é inofensiva. Quando a gente fala em bactérias, a gente tem aquele pavor, aquele receio, aquele medo, mas só 2% delas é que pode ser inofensivo. O restante, ou seja, 98%, vai ser benéfica, vai trazer benefícios para o ser humano. Então, pessoal, os benefícios das bactérias estão aí. Ela facilita a digestão e a absorção de nutrientes no intestino humano, participa da fixação de nitrogênio, que é um gás que está presente no ar atmosférico, que os seres vivos, como plantas e ser humano, não conseguem absorver. São as bactérias que vão passar esse gás para as plantas e assim nós conseguimos obter parte desse nitrogênio. Como também elas participam da decomposição da matéria orgânica, ou seja, elas fazem a limpeza do ambiente, devolvendo, reciclando os nutrientes presentes na matéria orgânica presente no meio ambiente. E as bactérias, elas estão em vários ambientes, desde o solo ao ar, à água, vivendo também em associação com outros seres vivos. Então, as bactérias são seres muito pequenos e que podem ser encontrados em diversos ambientes. A gente vai encontrar as bactérias em alguns formatos. A gente viu o vibrião, que é aqui tem o formato, é a bactéria que causa a doença da cólera. A gente vai ter aí de bacilos, que é a que causa a tuberculose. Temos também de coco, que está na segunda imagem, e a espirilada, que é a terceira imagem. A gente tem esses 4 formatos em que as bactérias podem se apresentar. Na seção Viver, vai estar falando sobre a cólera, O perigo está em não se prevenir. Então, a cólera, como a gente já viu, é uma doença causada por bactéria. Os seus sintomas estão em diarreia aquosa de forma abundante, bem como vômitos e câimbras nas pernas. A perda rápida de líquidos e que está no corpo pode causar desidratação e fraqueza, e se não for tratado, a pessoa que adquire essa doença, ela não tratar, ela pode entrar no estado de morte, porque essa doença ela pode ser fatal. E a principal forma de transmissão é a contaminação da água, como também de alimentos por fezes de indivíduos doentes. Frutos do mar contaminados e ingeridos crus são de alto risco também. E a incidência de cólera era praticamente restrita à Índia no ano de 1817, e com o avanço de viagens e navegações chegou em outros países e continentes. O primeiro caso registrado aqui no Brasil foi na década de 1820, no Rio de Janeiro. E em 1855, mais de 200 mil pessoas morreram somente nessa cidade, no Rio de Janeiro. E no final do século XIX, a doença ela foi erradicada no país, graças a melhorias no saneamento básico nas principais cidades, mas infelizmente retornou depois de quase 100 anos. E a primeira epidemia de cólera na América Latina, no século XX, começou no Peru. No Rio de Janeiro, o primeiro caso foi confirmado em novembro de 1991 pelo Laboratório de Saúde Pública. E aí, a gente tem que evitar a cólera, ou seja, tratando a água, fervendo. Em caso de diarreia, usar o soro caseiro. Todos os alimentos devem ser bem cozidos, principalmente peixes e mariscos. Evitar alimentos de qualidade duvidosa. Lavar bem as mãos com água e sabão para preparar os alimentos antes de comer, assim como após usar o banheiro.
Existem várias outras medidas para evitar essa doença e que cada um fazendo sua parte é uma forma de se cuidar, de se proteger. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto e compreendido. Caso não tenha ficado claro, vocês têm aí a abertura para me procurar para esclarecer. Então, bons estudos, se cuidem e um forte abraço.